né, gostaria que você falasse um pouco da tua história, né, do porquê que você fala um pouco da tua página, né? Se Uhum, você, uhum. quem não segue você vai reparar que o nome é Não Conta Pro Seu Pai. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua história antes da gente começar. Tá bom. Então, é que eu sempre esqueço para mim é óbvio, sabe? Eu acabo esquecendo a apresentação. Mas vamos lá. O meu nome é Juliana Molina Constantino. Eu tenho 31 anos. Sou advogada, embora eu costume falar que isso é carteirada, porque eu nem exerço mais. Eu Uhum. sou acadêmica de psicologia, estou no sexto período e amo de paixão, desde a primeira aula. E eu tenho um projeto de enfrentamento ao abuso sexual infantil já na prática, há 4 anos, mas eu venho mexendo com esse assunto e trabalhando com isso indiretamente, digamos assim, há muito mais tempo, né? Tanto que meu trabalho de conclusão de curso lá no Direito já foi sobre isso, né? Uhum. E esse assunto me atrai porque eu fui vítima de abuso sexual infantil dos 5 aos 13 anos por um tio que consecutivamente abusou dos meus dois irmãos, sendo que nenhum sabia do outro, e acontecia dentro de casa, acontecia na casa dos meus avós, acontecia na casa dos meus tios, com todo mundo dentro de casa e ninguém via. E não via mesmo, porque vocês imaginam, se hoje isso é um assunto tabu, imagine 20 e tantos anos atrás, né? É como se não existisse. Então, daí o Uhum. meu interesse de estudar esse fenômeno, porque é um fenômeno social, de Uhum. todos os seus lados, desde da vítima ao agressor, né? É por Uhum. isso, e o nome do projeto Não Conta Pro Seu Pai, é porque é a frase que eu ouvi aos 5 anos de idade do que eu me lembro que tenha sido o primeiro episódio. A frase completa foi: não conta pro seu pai, senão ele vai ficar triste com você, tá? Uhum. Eu lembro como se fosse um quadro. Eu tenho gravado a pedra na minha memória. Uhum. E Quando eu você falou, resolvi usar me essa. arrepiou aqui, né? Quando toda vez que você fala isso, né? Parece que É pesado, né? É. sente. É. Uhum. E eu resolvi usar isso e as piores consequências que adviram disso para levar isso adiante, porque eu sempre falo, não tem como desfazer. Infelizmente, se eu pudesse voltar no tempo, eu desfazeria, mas está feito. Meu irmão já morreu por causa disso, inclusive. Meu irmão mais novo do que eu morreu há 8 anos atrás por suicídio, em virtude de uma série de problemas psicológicos que ele desenvolveu em virtude dos abusos, que no caso dele eram bem violentos de fato. E ele não Uhum. soube lidar com aquilo, não conseguiu enfrentar aquele monstro de 7 cabeças que era o abuso e acabou se matando. Tomou veneno e Uhum. morreu. E hoje eu conto a história dele, eu conto a minha história, conto a história dele. E toda vez que eu conto a história dele, todo mundo assim, até se remexe na cadeira, porque causa incômodo. E a minha intenção é essa mesmo, causar incômodo. Então eu trabalho, agora nos tempos de pandemia, não tenho o que fazer, né? Meu trabalho está sendo completamente virtual. Mas eu dou palestras em escolas, eu dou palestra, principalmente, meu público principal são adolescentes e pré-adolescentes. Mas eu já dei palestras para professores, para pais, para pessoal da rede, para, Uhum. enfim, para todo mundo que tem interesse nesse assunto, porque ele pode ser olhado de todos os ângulos possíveis e imagináveis, né? Uhum. Então é E você isso. sabe que agora você falando né, que você dá palestras, é, tanto sobre esse assunto, sobre o abuso sexual, né, assim como o assunto do suicídio, geralmente o que acontece? Joga para os jovens, só faz palestra para Uhum, eles, né? E às uhum, esse esquece de fazer verdade. palestra para os pais, para a comunidade, que é quem dá suporte, né? Joga toda a carga, Exato. viu? Você tá triste, e aí, o que você vai fazer? E aí você chega em casa, busca Uhum. apoio, né? A gente fala busca apoio, tem uma rede de apoio, né? E aí quando você chega dentro de casa, as pessoas não têm a mesma informação que você, e aí o que É. você vai Se você não fazer? aprende, se você não ensina as pessoas a manejar minimamente essas situações de crise, como é que você espera que alguém vai poder ser ajudado, né? Porque você tem uma informação na escola, chega em casa, você tem outro cenário completamente diferente daquele que você espera encontrar, né? Acaba que não é eficaz. E aí, agora falando de dentro de casa, é bom a gente falar que uma coisa que eu sempre ouvi, né, desde pequeno, que é pra gente cuidar com os estranhos na rua, né? Mas a gente tem Hum, comprovado, hum. né? E É, setenta e cinco por é, cento eu acho um número baixo, viu, Ju? Eu acho um número é. bem Eu baixo, ia falar, setenta e cinco por isso é, cento. isso é assim, é uma estimativa bem humilde, né? De 3/4 da população que é vítima disso, isso acontecer dentro de casa. Literalmente dentro de casa. Eu não tô nem falando de família extensa, tô falando de dentro de casa. Então é aquela história, né? Ah,
não pode falar disso na escola. Educação sexual é com os pais. Aham. Quando 40% dos abusos são cometidos por padrastos e pais, o que você espera que eles vão ensinar para uma criança, né? Que você tem que apenas obedecer e ficar quieto. Porque eu sou seu pai, eu tenho direito. Então, assim, não adianta, sabe? Eu entendo a dificuldade de quem tem, principalmente uma criação mais repressiva, né? Principalmente uma questão de geração também, de ter dificuldade de falar sobre isso, mas justamente na omissão de falar sobre isso em casa, que é tão necessário esse trabalho na escola, porque é a partir da escola que se descobre que aquele monte de coisas que aconteciam em casa não eram normais, né? Que não tá certo. Tem muita gente que não sabe. A gente vive numa bolha em que parece que é tudo óbvio, mas se você sai dessa bolha e vai para a realidade nua e crua e sem instrução e completamente abandonada à própria sorte, você descobre que não, as pessoas não sabem o básico do básico. Né? Trabalho muito com mulheres e assim, o conhecimento corporal das mulheres é algo que eu me deparo com algumas situações que eu falo, como assim? Né? Como assim você, né? Um exemplo, né? Um exemplo bem básico que eu sempre conto nas minhas palestras também é de uma mulher, né? Ela já é uma jovem, né? Não era mais adolescente, grávida, que ela estava em trabalho de parto, né? Estourou a bolsa e ela chegou a estar fazendo xixi. E ela não foi pro hospital, né? E ela ficou, e continuou saindo líquido, e ela achou que ela estava fazendo xixi. Meu Né? Então, assim, Deus. é a falta de consciência corporal. Se ela soubesse, né, que a uretra e o canal onde sai o bebê, a vagina, né, são coisas diferentes, né, ela já ia se tocar. Né? Assim, Sim. essa é uma das coisas que a gente vê. E outra coisa que, quando você estava falando, né, você falou da questão do teu irmão, a gente entra em outro tabu, que é conseguir falar sobre isso, principalmente os homens, né? Os Nossa, meninos têm muita mais demais. dificuldade de falar, né? Porque é humilhante, né? Porque rola um. Assim, né? Eu fiz até um post esses dias na minha página sobre isso, que era assim: existem duas hipóteses para vítimas meninos. Ou você é sortudo, ou você é um viadinho. Entendeu? Se uma mulher abusou de você, você é sortudo. Se um homem abusou de você, você é viado. Então, nas duas hipóteses, não há acolhimento nenhum. É como se o menino não tivesse o direito de ser vítima. Né? Isso é construído desde muito cedo, isso é reproduzido inclusive pelas próprias mães, pelas próprias mulheres que cercam essa criança, esse adolescente, porque adolescente também é abusado, a gente esquece disso. Adolescente também não tem informação, ou também tem informação toda errada e não sabe se proteger, né? Parece tão óbvio, não, eu sei que se alguém colocar a mão aqui e eu não quiser, é abuso, mas na hora que acontece, não é tão simples assim, sabe? E falta diálogo mesmo. É por isso que esse trabalho de formiguinha que a gente faz não pode parar, né? Por mais que a gente ache que a gente enxugue gelo às vezes. Sim, com certeza. Eu não sei se você já assistiu aquele documentário Explicando o Sexo, que tem na Já, é Netflix, muito bom. né? Uhum. E eles Muito fizeram uma didático. pesquisa que me chocou, assim, de um nível que eu falei, uau, parece que fez muito sentido. Eu falava, como assim? Eu não soube disso até hoje. Que eles fizeram aquelas pesquisas dos romances, né? Que a maioria dos romances, né, no nosso continente, ele tem uma conotação de a mulher foi estuprada e aí ela se apaixona, né? Que é o caso que aconteceu naquele filme Hum, 365, né? A maioria dos uhum, romances, sei lá, uhum. acho que, tipo, sei lá, de 1930 até hoje, 80% tinha essa mesma história. A mulher é Isso vítima, legitima. mulher é Uhum. vítima e ela se apaixona, né? Sim, Pelo sim, sim. abusador. Uhum. E aí Então eles isso fizeram acaba essa. sendo autorizado socialmente, né? Que se faça isso, porque no final das contas, o que que acontece? Ela se apaixona. Olha que bonito. Né? Tanto que quando eu fiz essa crítica né, perguntei o que vocês acharam do filme 365. Uau, deixa eu ver, eu me surpreendi muito que as pessoas tiveram muito essa noção de, nossa, como é abusivo aquilo, né? E eu falei, Uhum. nossa, que bom, né? Eu acho que eu recebi uma outra pessoa falando que não tinha percebido. E daí foi olhar por outro aspecto e falou, nossa, é verdade, né? Como assim? Né? E até porque colocam atores sensacionais aí, né? Mas Claro, né? Não vou colocar um cara feio lá, né? aham, os atores são o estereótipo de beleza é perfeito, né? E, Uhum. eles fizeram essa pesquisa dos livros e eles concluíram que
nos continentes, nos países onde o sexo antes do casamento é mais tabu, os romances tendem a ser assim, dos livros, as histórias, né? E eles Uhum. fizeram essa mesma pesquisa em países que não têm esse tabu. E eles não encontraram esse tipo de história, né? Então, Olha assim, só. como se fosse colocado para nós, tipo, viu, aconteceu com você, mas olha que bom, olha que ato de liberdade, Uhum, né? É, uhum. quando caiu a ficha disso para mim, eu fiquei, nossa, né? Faz todo Sim, sentido. faz todo sentido. É a cultura reforçando comportamentos, né, que as pessoas nem percebem por que fazem, da onde vieram e só reproduzem cegamente e não entendem a origem, né? Isso é muito triste no final das contas, né? Uhum. E, mas a real, né, o real do porquê que eu te chamei mesmo, é porque eu imagino que assim como eu, você também deva ter ficado indignada, né? Porque eu, olhando sites, olhando todas as coisas, né, que a gente viu da repercussão desse caso, eu não vi as pessoas tão indignadas com o estupro, com o abuso, né? Não, não. Mais uma vez se voltou para a vítima, É, né? Aquele clichê eu de, também vi ah, isso. né? Comentários que a gente nem precisa falar, né? Que eu vi, Eu quero inclusive, contar, pode falar, Gil. eu quero contar uma história. Eu não contei essa história ainda, eu tava guardando ela para um vídeo, mas eu acho que ela vai caber bem aqui. Ai, que bom. Porque é, muito se falou sobre a menina mesmo, né? Sobre a equipe médica e tudo mais. Enfim, a história é a seguinte. Eu, quando tinha 10 anos e era sistematicamente abusada, houve uma vez, e eu me lembro disso, assim, com perfeição também, em que eu achei que estava grávida. E que eu achei que... E não, ele apenas tinha manipulado, tipo, com saliva a minha vagina. Mas eu, na minha total ignorância, desconhecimento absoluto, você vê a falta de educação sexual que faz, né? Que falta faz. Eu achei que eu estava grávida. E eu me lembro nitidamente de querer morrer. Eu foram semanas que eu não dormi direito, que eu ficava apavorada na escola, porque como eu não entendia disso, eu achava que como eu achava que eu estava grávida, eu achava que de um dia para o outro a minha barriga ia aparecer na escola e todo mundo ia saber que eu era uma vagabunda, que eu não valia nada e que eu, sabe, porque eu tinha certeza que eu tava e eu não sabia o que fazer, e eu queria morrer. Meu desejo era morrer. E eu falava, eu lembro de pensar isso, que se eu descobrisse que eu estava mesmo, eu ia me matar. E eu tenho certeza que se eu descobrisse que eu estava grávida na época, eu teria me matado. E depois, assistindo muita coisa essa semana sobre o caso dessa menina, eu vi o médico, não sei se foi o próprio médico que fez o procedimento, se estava na equipe apenas, falando um dado que eu não sabia, que a maior parte dos suicídios cometidos por meninas na adolescência, na pré-adolescência, são em função de exposição sexual na internet e gravidez precoce. Porque o desespero ultrapassa qualquer coisa. Só quem passou por isso consegue ter a dimensão do buraco que é, sabe? Você olha pra cima e você não vê saída. Não existe luz, sabe? Não existe um fim do túnel. Então, é muito superficial e fácil até você olhar essa questão de fora da perspectiva moral e apenas e restritamente moral e não imaginar que aquela pessoa que está ali é uma pessoa, é um universo todo, sabe? Não é um receptáculo que está segurando um feto. É muito mais do que isso, sabe? É uma vida que já passou por muito sofrimento e que já existe neste mundo, que está sujeita a toda a imundície humana e que não precisa de mais sofrimento do que já está passando. Só que as pessoas têm uma visão muito em túnel quando se trata desse assunto, aquelas que se pautam exclusivamente nessa questão moral e muitas vezes religiosa, que elas não conseguem enxergar o outro lado da moeda, que é daquela criança, daquele adolescente que já foi exaustivamente vítima de violência, que já está em sofrimento há muito tempo, tanto de trauma que uma gravidez nessas circunstâncias pode trazer, sabe? Então fica aquela guerra, assim, sabe? Mas também é uma vida que não pediu para ser gerada, também a criança também não pediu para ser estuprada, sabe?
para nós que estamos do lado de cá, digamos assim, parece muito claro, é muito óbvio, mas é muito difícil de fazer as pessoas que são radicalmente, totalmente contra qualquer tipo de aborto, em qualquer circunstância, entenderem que enquanto não for com elas, elas não vão ter ideia do que elas estão falando. Enquanto não for com a sua filha, você vai ter uma ideia. Quando for com a sua filha, aí você vai mudar assim, ó. E aí você vai olhar para trás e pensar, meu Deus, como é que eu pensava isso antes? Como é que eu não enxergava o óbvio? Só que é só quando você troca de lado que você percebe essa assim, não tem como, sabe? É raso demais. A gente tem que olhar abaixo da superfície. Uhum. Uau, né? Que foda, né? Não tem outra palavra para falar. Né? E aí eu penso que eu vi tanta repercussão, né, do caso da vítima da menina, que eu fui olhar esses movimentos que né, foram tão contras, assim, né? Eu até fiz alguns stories sobre isso que rendeu bastante, algumas pessoas vieram falar comigo, né? Até porque temos opiniões diferentes, né? E eu falei, sempre tem. Né? E eu falei, gente, usem a visibilidade que vocês têm. Vocês imaginam, né? Esses diversos grupos que existem, né, de diversas religiões, o potencial que eles têm para conscientizar a pessoa a respeitar o outro, a não duvidar de quem te conta aquilo, né? Porque tem essa questão também, né? O proteger o agressor. Essa questão do duvidar do outro é tão séria que até mesmo nos casos de aborto, de previsões legais de aborto, as pessoas não sabem, mas não precisa de decisão judicial para você fazer um aborto em caso de abuso. Não precisa de alguém te autorizar, é uma questão médica. E você não é obrigada a produzir nenhuma prova, um BO de estupro, qualquer coisa do tipo. Só que o que acontece? Como os médicos, a equipe médica e a sociedade em geral não tem preparo nenhum para isso, a menina chega no hospital contando, eu fui estuprada, eu acabo de descobrir que eu sou grávida, alguém me ajuda. Qual que é a primeira coisa que fazem? Cadê o BO? Cadê a prova? Me prova que você foi estuprada mesmo que você não queria. Entendeu? É isso que acontece. Revitimiza, já não basta todo aquele sofrimento, vai e revitimiza de novo essa pessoa que já tá indo lá pedir socorro porque tá numa situação que ela não pediu para estar, tá com o direito dela sendo novamente violado, porque ela tem o direito, mas não está sendo cumprido. E por quê? Porque a vítima sempre é desacreditada. Isso, assim, generalizando totalmente para todos os crimes, né? A vítima sempre é colocada como será que? Tem certeza, né? O que não acontece com crimes patrimoniais, por exemplo. Ninguém duvida de que você roubaram o teu carro e que você vai fazer um BO, né? Tem certeza que roubaram? Você não tá querendo dar o golpe? Mas quando se trata de estupro, acontece isso. Até porque tem outras coisas que eu sei que você fala bastante nas suas palestras, que é o papel do abusador. Né? Sim, o papel do abusador é aquela pessoa impecável, geralmente, na sociedade. Né? Acima de suspeita. Suspeita. Imagina você chegar e contar que sei lá, juiz da sua cidade, que é um pai zeloso, vô exemplar, tá abusando das netas. Quem é você para falar uma coisa dessa, sabe? É um juiz. É um ser acima sabe? As pessoas olham essas figuras de autoridade como se fossem super-heróis, como se fossem acima de falhas, como se fossem algo além de meros seres humanos, e não são. Então, tem toda essa é quase que uma mitologia acerca das pessoas que têm poder aquisitivo e cargos muito elevados, né? Como se elas fossem moralmente superiores. E bem pelo contrário, elas se aproveitam disso para poder cometer crimes e saírem ilesas. Claro, e aí vem o pensamento de compensação, né? Nossa, mas olha quanta coisa boa ele faz. Como mas se isso justificasse, né? Sim. Né? Quase, ó, você pode fazer mal aqui, mas desde que você faça bem aqui, né? Aí rola aqui a gente chama de dissonância cognitiva, né? Que é quando duas coisas completamente insustentáveis, elas acontecem e a pessoa simplesmente, deliberadamente, escolhe não ver. Nega. E simplesmente, tipo, você pode esfregar na cara dela que ela não vai continuar não chegando, porque é muito difícil para a mente dela
conseguir compreender aquilo, então ela escolhe ignorar, né? Isso acontece tanto com a sociedade em geral, quanto com as mães, por exemplo, né? Muita mãe se depara com o pai estuprando os filhos, o marido estuprando os filhos, e opta em não ver, porque ela não vai conseguir processar aquilo, porque ela sabe que se ela vê, se ela admitir que ela tá vendo, ela vai ter que fazer alguma coisa. E às vezes rola dependência emocional, dependência econômica, então, assim, ela acaba optando por não saber, sabe? Isso gera um ciclo de violência que não tem fim, né? Com certeza. E aí a gente consegue perceber isso muito quando a pessoa tem crenças conservadoras, né? Porque Sim. daí o que se coloca em primeiro lugar e é algo que não se pode quebrar? Família. Como assim? Família. A imagem da minha Tudo. família, a persona que eu criei da minha família vai se quebrar perante a sociedade. É aquela Vai coisa do que manchar os o outros vão nome. pensar, né? Isso é muito uma questão geracional também, né? Gerações criadas para agradar os outros, para agir em tudo com base no que os outros vão pensar, a ponto de se anular, de passar anos sofrendo uma situação para não ficar feio, né? Vai ficar chato, vai ficar chato. Essa frase é muito clássica, né? Do vai Vai ficar ficar chato. desconfortável, né? Imagina que situação, né? Uhum. E é Principalmente nessa, e é pode falar. nisso que esses agressores se valem, né? Eles se acobertam nisso, porque, principalmente quando são figuras de autoridade mesmo, né? Seja autoridade política, seja autoridade religiosa, por exemplo, né? Então, eu sou o padre ou pastor e eu estou acima do bem e do mal. Tipo, eu tenho um tete-a-tete com Deus, né? O que é uma grande hipocrisia, né? E ninguém vai duvidar de mim e você deve me obedecer porque eu sou sábio. E eu sei que todo mundo vai achar que você está mentindo, né? Então eles se valem dessas posições privilegiadas e acontece o que a gente chama no direito de estelionato sexual, né? Porque eles efetivamente convencem a vítima de que eles têm um pênis sagrado, de que eles são capazes de curar através do sexo e enganam, e essas vítimas caem, né? João de Deus, o nome dele? O cara, ele é a prova viva disso, né? Ele foi um grande estelionatário sexual por décadas. E até hoje tem quem defenda ele. Com certeza, né? De que ele agiu em prol de algo maior, até porque olha o nome que ele usa. Né? Não é qualquer nome. Né? Não é então qualquer é difícil você encontra, por exemplo, nós vivemos num país que a gente sabe qual é a religião que predomina. Né? E a gente sabe que isso pesa. Claro que pesa. Todos os nossos valores são calcados nisso. Então, se você se desvia um pouquinho, que é o que acontece nessa discussão do aborto, né? Que já é uma coisa estabelecida. Para você ter ideia, a legislação penal já prevê o aborto, autorização de aborto nos casos de estupro e risco de vida desde a década de 40. E até hoje as pessoas falam, cada vez que vem um caso à tona, como se fosse algo escandaloso e novo. E não é. O que tem de recente é, no caso de anencefalia, que é de 2012. Mas isso já é garantido há décadas. Décadas. Só que a sociedade, ela não acompanha. E aí vale lembrar que é legal, né? Sim. Porque em várias manchetes, né, aborto ilegal de menina de 10 anos, gente, não teve nada de legal ali. Não, bem pelo contrário, ela se encaixava nos dois critérios ali, né? Eu estava estudando mais profundamente sobre o assunto para poder falar. Então, assim, tem toda uma discussão sobre as semanas, né, de gestação e tudo mais. A lei não dispõe a respeito disso. O que existe são normativas médicas sobre isso. Então, quando se trata de exclusivamente gravidez provinda de estupro, existe uma normativa, existe uma... Eu não sei qual é a palavra exata, mas assim, é um direcionamento, uma baliza médica de que 20 semanas é por ali o tempo de gestação que se é recomendável fazer um aborto. Mas isso vale para estupro. Quando há risco de vida para gestante, e no caso de uma criança de 10 anos isso é inquestionável, porque ela tem um útero deste tamanho, literalmente desse tamanho, e ela vai se arrebentar toda, esse critério nem existe, nem mesmo dentro da ética médica, entendeu? Então, assim, o médico que é muito caso a caso, existe uma baliza, mas primeiro que não é lei, é uma baliza médica,
E no caso dela, ela se encaixava nas duas possibilidades, sabe? Ela não poderia ser novamente revitimizada. E pior, é uma questão utilitarista no final das contas. Ética utilitarista é fazer o menos pior do que for possível. Se nada fosse feito, a grande chance é que os dois morressem, como já aconteceu tantas vezes, como todo ano a gente vê novos casos de crianças mais velhas que quando a gestação evoluiu um pouco mais, tanto a criança quanto a mãe morreram, sabe? Nossa, gente, isso é uma notícia atrás da outra. Eu vou começar a compartilhar mais essas coisas para as pessoas verem que não é uma coisa que acontece de vez em quando. Então, no caso de uma criança de 10 anos, tirando a parte moral da história, ou era o bebê, ou era a criança e o bebê. Porque ela não tem capacidade. É como se nós adultas fôssemos gerar um rinoceronte, sabe? Chega uma hora que o corpo não aguenta, e daí dá um monte. Sem contar que ela tava com como é que é o nome? Diabetes gestacional também. O que na idade dela piora ainda mais, agrava ainda mais a situação, sabe? Então ela tinha todos os critérios legais imagináveis possíveis a favor dela. Era uma menina extremamente sofrida. Você pensa que ela foi abusada pelo tio, e ainda teve o tio que foi lá e jogou aquele papo naquele vídeo, né? Mas eu quero que investiguem o avô e o outro que eu não me lembro. Então você imagina, 3 pessoas estuprando essa menina sistematicamente por metade da vida dela, e ela ter que se haver com o trauma de ter que ser obrigada a levar adiante o que para ela era um alienígena dentro dela, de uma violência. A questão não de dá. levar adiante nem por uma questão dela, mas por uma questão social, porque a sociedade queria que ela levasse adiante. Não ela. Sim. Né? E o curioso. E o curioso é que essa preocupação tão grande com o feto acontece só enquanto ele está dentro da barriga, né? Porque depois que sai, aí acaba a comoção, né? Como eu comentei com você até esses dias, de que até mesmo o direito à vida, isso é uma coisa que as pessoas também não sabem. Em estado de guerra, em situações de guerra, primeiro, nós já temos as excludentes, né, com relação ao direito à vida. Por exemplo, quando você age em legítima defesa, matar é errado, mas você não é punido se você age em legítima defesa. Se você age em estado de necessidade, você não é punido. No meio de uma guerra, se você mata, no contexto da guerra, você não é punido. Então, nem mesmo o valor da vida é absoluto na nossa legislação. O único valor absoluto é o da dignidade da pessoa humana, que é o que essa menina não teria caso não tivesse sido, que ela já foi violada a dignidade dela, e se ela fosse obrigada a persistir com essa gravidez, seria novamente violada a dignidade dela, né? Então, assim, isso também vai contra a própria Constituição. Agora, um exemplo que eu sempre dou das pessoas que são fervorosamente a favor da vida e não interpretam caso a caso, não pensam na situação específica, todo mundo é pró-vida, até que alguém invada a sua propriedade e você queira uma arma para se defender a sua família e a sua propriedade. Se você fosse tão pró-vida assim, você não iria criar uma arma para atirar na cara do sujeito que invade a sua propriedade. Porque uma vida é uma vida, não é mesmo? Todas as vidas importam, não é isso que se diz? Só que aí é aquele ponto em que rola o que eu falei antes, a dissonância cognitiva. Chega um ponto que não faz mais sentido, sabe? Não tem como manter a mesma postura, a coerência, se você é contra num caso e a favor no outro, sabe? Não é uma questão de inocência, é uma questão muito objetiva. Você é a favor da vida acima de qualquer coisa, então você não queira uma arma para você se proteger de um bandido quando ele entra na tua casa e quer pegar tua família, quer roubar tuas coisas, entende? É incoerente. Só que, assim, como são coisas muito separadas e de universos muito diferentes, as pessoas não têm empatia por uma situação, mas têm empatia pela outra. No final das contas, a gente está falando da mesma coisa, que é o direito à vida e a relativização dele diante das circunstâncias. Não é à toa que o suicídio não é considerado crime. Porque só quem passa, por exemplo, uma pessoa que tenta suicídio e não consegue, não é acusada de ter tentado se matar. Porque só quem passa por uma tentativa de suicídio sabe o sofrimento em que estava. Imagina que absurdo seria se ela ainda fosse submetida a um processo porque ela tentou se matar, né? E aí, nesse caso, né, que você falou de empatia, a empatia foi só com foi só com o feto, não foi com a menina, né? Eu fico imaginando
o quanto essa menina, eu espero que demorem para dar um celular para ela entrar nas redes sociais. Nossa, sim, Eu sim. espero muito que demorem, porque eu acho que ela não merece ver a quantidade de pessoas que estavam julgando ela. Ela não Sim. é obrigada a passar por Ai, outra violação, né? e, Nesse caso, uma violação da personalidade dela, sim, sim. né? De gerar Não, uma culpa maior que ela já devia estar sentindo. e ver padre, psicóloga, professora demonizando essa criança como se ela, novamente, aquilo que a gente falou antes, como se ela fosse a criminosa, como se ela tivesse provocado, como se ela fosse responsável pela situação em que colocaram ela. Isso é de uma crueldade, sabe? Novamente, é muita hipocrisia. De um lado, você tem uma multidão de pessoas que falam que o feto não tem culpa, ele tem que nascer, isso é uma abominação. Por outro lado, você tem as mesmas pessoas colocando essa vítima de estupro continuado, da pior agressão que alguém pode passar na vida, como a criminosa. Porque ninguém fala do estuprador. Você viu alguém falando do estuprador em algum momento? Você viu Ninguém fala do alguém estuprador. indo lá na Todo frente mundo... da delegacia gritar e fazer Não, o que fizeram? todo mundo questiona, mas por que ela não falou antes? 4 anos sendo estuprada e não fez nada? Ah, mas ela queria, ela deu porque ela quis. Gente, eu vi um padre falando isso, sério. Foi a coisa mais nojenta que eu li nos últimos dias, sabe? Um padre. Eu fiquei imaginando as pessoas que vão se confessar com ele. Chega uma adolescente que é estuprada pelo pai há 5 anos e conta, ao invés dele orientar essa criatura e se compadecer por ela, ele coloca o peso nas costas dela, sabe? E o pensamento dele, infelizmente, reflete o pensamento de uma parcela grande da sociedade que não consegue colocar a vítima no lugar de vítima dela. E que legitima e passa a mão na cabeça do estuprador, indiretamente não falando sobre isso, não cobrando, não se indignando, não ficando tão indignado tanto com o estuprador quanto com o aborto, que foi produto de um crime que ele cometeu, sabe? É o que a gente falou aquele dia, nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de crime. Sexo sem consentimento é pleonasmo, não faz sentido. Ou é sexo, ou é estupro. Sexo pressupõe consentimento. Criança não pode consentir, inclusive legalmente falando. Menos de 14 anos não há consentimento. É por isso que se chama estupro de vulnerável. Vulneráveis não são capazes de consentir. Então, ainda que ela queira, que ela peça, ela continua sendo responsável por isso. Aí a gente pode entrar em outra coisa que é algo que é muito julgado. Aí não importa o corpo que você tenha, não importa o que você poste, não importe a maneira como você se comporta, o lugar onde você está, a roupa com que você está vestindo, nada disso importa. O critério é objetivo. É importante ressaltar isso. As pessoas não entendem que uma vítima é sempre uma vítima. Eu estava numa discussão sobre isso hoje ainda. Tem muita vítima que não se vê como vítima porque ela não se comportou como aquilo que as pessoas esperam de uma vítima. Então, é muito difícil de falar. Tem muitos tabus nesse assunto, né? Mas um deles é falar que a vítima, às vezes, muitas vezes, pode sentir prazer com os abusos sofridos. Por quê? A ministra Damares falou isso, foi completamente chicoteada, né? Mas porque ela não sabe falar, aquela criatura. Mas o que ela quis dizer? Nem todo abuso é cometido de forma violenta, que cause dor, que cause sofrimento físico. Não é à toa que esses abusos, principalmente os intrafamiliares, se arrastam por anos. Porque com a prática, o abusador vai aprendendo estratégias de seduzir e manter aquela vítima na rede, presa, através do que ele desperta no corpo daquela criança. A diferença é que a criança não tem consciência, ela não tem malícia. Ela não erotiza o ato como nós erotizamos. E o nosso corpo responde, né? Nosso corpo responde, simples. O desenvolvimento do Freud está aí para provar isso. Sim, né? Sim. Só que as pessoas misturam isso. Misturam o fato da criança, em algum momento, ter gostado dos abusos, porque para ela era prazeroso, simplesmente porque o corpo dela estava funcionando bem, então era prazeroso, com a responsabilidade sobre o fato, sobre ter sido abusada, entendeu? É como se, não, pera, eu só acredito que você foi abusada e você só tem o direito de ser vista como vítima a partir do momento que você gritou e fez escândalo e chorou e sofreu e foi toda arregaçada.
Agora, se você, enquanto vítima, não falou nada, ficou quietinha, foi por anos abusada e ainda gostava, pra cima de E Moá? aí, Não, né? e É entra isso. outra coisa de quase como se a vítima não pudesse superar, né? Porque daí ela deixa de ser vítima. Exato, tem isso também. Tanto que tem isso, que tem muita gente que me fala assim, Ju, como é que você consegue? Você passou por tudo isso e você fala como se nada tivesse acontecido. Não é isso, gente. Eu sempre falo para as vítimas, nós somos muito mais do que os abusos que nós sofremos, sabe? Os abusos são uma parte da nossa vida que a gente tem que lidar com eles, porque eles estão feitos e pronto, acabou, não tem como desfazer. Mas nós somos e podemos muito mais do que os abusos que nós sofremos, sabe? Não, mas existe um estigma de que toda vítima tem que ser uma pessoa eternamente deprimida, eternamente assexuada, sabe? Assexuada não, assexual, né? Como se ela tivesse que ter pavor de sexo, como se ela não pudesse ser uma pessoa saudável, apenas entre 1 milhão de aspas, porque ela foi abusada sexualmente. Então, até no comportamento da vítima, existe uma normatização, sabe? Você nem E, pode ser vítima em paz. e aí entra aquela questão que a gente, do tema, né? Que abuso não é sexo, estupro não é sexo, estupro é estupro, dessa ressignificação do que é sexo, né? Porque eu, né, trabalhando com muitas mulheres, eu vejo que tem muito essa dificuldade, porque é colocado como se fosse uma relação sexual consentida, e não é uma relação sexual, é um abuso. Sim, e eles convencem, usam de várias estratégias para convencer que aquilo ali é um segredo dos dois, que é uma relação, uma relação, vínculo, né? me fugiu a palavra que eu quero, mas como se tivesse simetria, como se houvesse poder entre as duas partes. Mas na verdade não, a vítima não tem poder nem sobre a situação e nem sobre a própria reação do corpo dela. Então você vê com vítimas meninos, né? Já vi tantos casos assim, do menino que se culpa pelos abusos porque enquanto ele estava sendo abusado, ele ficou excitado. Sendo que era apenas... É a mesma coisa de você ver uma pessoa bocejando e bocejar também, sabe? Não é porque você quer, É uma é reação automático. fisiológica do É uma corpo. reação fisiológica, sabe? Tipo, é apertar um botãozinho e acordar. E você não tem controle sobre isso. Isso não te faz você menos vítima. Só que os agressores convencem as vítimas, assim, de forma continuada, de que porque ela não grita, ela gosta, de que porque ela não reage, ela quer, e colocam eles dois na mesma condição de agressor, muitas vezes invertendo essa situação, como se a vítima fosse agressora e ele fosse o coitadinho que foi seduzido. Isso acontece aos montes. E tem pessoas que passam décadas sem falar nisso e passam décadas acreditando de que, de fato, elas eram as pessoas sujas, indecentes, que seduziram ainda crianças, um adulto, e que por isso elas mereciam passar por aquilo e elas tinham que aguentar caladas. Eu vejo isso quase todos os dias, sem exagero. E aí vale lembrar daquela questão que o abuso não necessariamente se limita à penetração, né? Porque nós temos muito essa ideia de... E tem essa crença que foi colocada, essa crença antiga de romper o ímen, de sangrar, de que tinha que estender na janela depois do dia do casamento para dizer que era virgem, né? Então, essas crenças antigas que ainda seguem e que tem gente que nasce sem ímen. E aí, você nasceu? É uma estrutura vestigial, tem gente que nem tem mais, sabe? Sim. Primeiro que não é um tampão, nunca foi um tampão, porque parece que é um lacre de virgindade, né? Tipo uma coisa da natureza que veio pra falar, ó, mulheres mantenham-se puras e intactas. Não tem nada a ver com isso, gente, nada a ver. Quando tem, ele é em torno da entrada da vagina, não é uma coisa fechada. Até se fosse assim, como é que a pessoa ia menstruar, né? Como é que o sangue vai descer, né? Ia ficar... Eu fico imaginando o que as pessoas acham que é, né? Tipo, sei lá, uma capa protetora, sei lá, que você tem que romper essa barreira. A Lília falou um negócio interessante ali. Quando o abuso ocorre dentro de um relacionamento, muitas vezes é mais deslegitimizado ainda. Isso é verdade. E às vezes ela nem sabe que está sendo vítima de abuso. Que nem ontem eu respondi o comentário de uma menina, tava rolando no Facebook o vídeo de uma menina que engravidou aos 13 anos e ela conta a história dela. E eu fiquei, assim, espantada com a naturalidade com que as pessoas estavam tratando isso. E eu comentei sobre isso.
né, que eu estava chocada com a naturalidade com que as pessoas estavam tratando estupro, porque aquilo não foi estupro. E a menina respondeu assim pra mim, não foi estupro porque ela estava casada. Como assim não foi estupro porque ela estava casada? Então quer dizer assim, Parece até aqui é a estupro. Então a partir do Constituição momento que em você muda o Parece a estado civil, não é Constituição em mais estupro. 1940 que colocava lá mulher direita, né? Mulher direita é... Sim, gente, porque com 13 anos você não tem... nem teu cérebro tá formado direito ainda para você ter capacidade, nem teu córtex pré-frontal, que é a parte que te faz ser você, que tem a ver com a tomada de decisão, tá totalmente formado ainda para você ter noção do que você está fazendo, para você ter controle sobre o que você decide ou deixa de decidir. É por isso que a legislação é tão taxativa com essa questão dos 14 anos. Ela tinha que estabelecer um marco. Foi 14 anos, poderia ser mais, poderia ser menos, mas ela precisava estabelecer, porque tem diferença entre uma decisão tomada por uma adolescente de 13 anos e uma pessoa de 20, e uma pessoa de 30. Muda drasticamente ao longo da vida. Então não dá para esperar uma decisão madura e que uma pessoa de 12, 13 anos, 14 anos tenha maturidade para querer alguma coisa. Não, isso não existe, isso é uma ilusão, uma falácia utilizada para legitimar esse tipo de coisa. Principalmente se a pessoa com quem você se relaciona tem uma idade bem maior que a tua, né? Uhum, uhum. O que é bem comum, porque você não vê meninas grávidas por aí, adolescentes, grávidas de meninos com 2 anos de diferença. O que você mais vê é meninas grávidas de cara de 30, 40, né? Que estão E aí vem totalmente aquele termo desiguais. horrendo, aquele termo horrendo que eu detesto, que é novinha, Novinha. Ai, que nojo desse termo. Nossa, né? nossa. Novinha, para mim, novinha é criança, É. né? Então, Inclusive, novinha virou categoria de site pornô, né? Se você digitar novinha em qualquer site pornô, tem. Novinha. aliás, sexo forçado, para não dizer estupro, é uma das mais procuradas. É, sim, sim. E muitos vídeos que estão lá são efetivamente, não são simulações de sexo forçado. São filmes de gravações de estupro, realmente. Tem uma vítima que conversa bastante com ela depois de muito tempo sendo estuprada, teve coragem de ir atrás. Tem uma gangue de estupradores que rola na cidade dela, na região. Já fizeram muitas vítimas, isso é lá pro Nordeste, não me lembro a cidade exatamente. E eles chantageavam ela, porque eles faziam filmes enquanto estupravam ela e ameaçavam colocar na internet. E daí disseram para ela em algum momento que tinham colocado e ela foi procurar, procurou, até que ela encontrou. Venderam o filme do estupro coletivo dela para um site pornô. Não mostra eles, mas mostra a cara dela, mostra tudo. E quem tá vendo, quem tá consumindo, nem imagina que aquilo ali não é armação. É por isso que as pessoas falam, ah, mas assista um pornô aqui, outro ali, mas você tem consciência que você pode não assistir esse, mas o site de qual você está assistindo, com certeza tem alguns filmes que você está contribuindo para essa indústria crescer e as pessoas produzirem mais filmes como esse. Por que que Sim, se sim. fazem filmes como esses, principalmente? Porque as pessoas assistem, porque tem É, consumo, porque tem público, né? sim, Senão eles não porque, iam fazer e publicar. é, Talvez eles porque fossem fazer e guardar para eles. isso tem tudo a ver com como a mulher é vista na nossa sociedade, né? A mulher é a criança, porque as categorias que mais crescem dentro do universo pornô são quanto mais violência, mais existe demanda, e quanto mais nova, mais existe demanda também. Tem uns dados dessa internet bem interessantes, de 2018, existem mais de 40 mil sites de pornografia infantil que eles identificaram, né, naquela época. Hoje em dia já deve ser muito mais que isso. Especificamente de pornografia infantil. Seu mercado, não sei nem qual seria a definição de bilionário, trilionário, mas é um mercado, assim, franca expansão. Agora, em tempo de pandemia, mais ainda, né? E o que é pior, segundo a legislação brasileira muito falha, possuir material pornográfico veicular material, produzir e veicular material pornográfico infantil é crime. Porém, consumir material pornográfico não é crime, porque não tem previsão legal. Então, assim, no final das contas, quem consome é quem fomenta o mercado, né? E a atitude de consumir a pornografia infantil não é considerada crime. Olha só que absurdo que a gente ainda tenha essa lacuna enorme na lei. E aí, você está falando disso, não que não tenha a ver com isso, não tem a ver, mas é que me lembrou de uma coisa, que eu trabalho muito com empoderamento.
E Sim. eu vejo um movimento muito legal da galera mais jovem, né, das meninas mais jovens em relação a isso, de se posicionar mais, né, de abrir mais a mente, de sair dessa alienação cultural que a gente vê em tudo. Mas aí eu vejo que o patriarcado ele deu um jeito de se aproveitar disso, né? Vejo muita menina mais nova, né, inclusive menor de 14 anos, né, que produz vídeos e fotos sexys Sim. e divulga Sim. na internet porque quer. Porque quer, Sim. porque não é porque alguém vazou, aí é outra coisa, Aham. né? Como um movimento de olhem para mim, de eu sou livre, então eu faço o que eu tô afim. Mas esse eu sou É. livre, você não tá percebendo que você não tá Não sendo é. livre, você tá contribuindo É. É. para... Nossa, eu não consigo nem, É. tipo, Tá fazendo colocar na minha cabeça, exatamente mas o jogo que queriam que fizesse, que é, é, levantar a bandeira do meu, aquela que a frase famosa que tanto repudiam, né? Do meu corpo, minhas regras, acabou. Até o limite, né? Que é uma criança de 13 anos achar que meu corpo, minhas regras, então eu vou me expor de qualquer forma porque eu quero, porque eu sou dona do meu corpo. Como se isso E aí fosse uma você não coisa percebe bonita. que você está fazendo isso, você acha que você está fazendo para você, mas na verdade você está fazendo para o Não, outro. E era não, justamente isso que o outro queria. até porque você não foi, você não simplesmente acordou um dia e falou, eu acho que é uma boa ideia eu fazer um vídeo aqui, né, me masturbando, né, no banheiro da escola e vazar, né, e vazar não, né, e publicar porque eu vou ficar famosinha, que isso é uma coisa legal. Você é exaustivamente levado a crer que isso é uma coisa legal, que isso é bonito, né, e daí quando acontece, a primeira reação das pessoas e não é certa, mas é natural, é ficar com raiva, é querer bater nessa menina, né? Porque, tipo, como assim? Olha o que você fez, sua idiota, como é que você... Só que o nome disso é falta de educação sexual. Educação sexual não é para ensinar a menina como ela tem que fazer sexo ou qual é o melhor jeito de fazer um vídeo pornográfico. É para Nossa, explicar para ela que, justamente, ela não tem que fazer esse tipo de coisa para ser valorizada. Ela não tem que ir na onda dos outros para ser moderninha, entendeu? Ela tem que pensar na segurança dela, sabe? Ela tem que parar de depender da aprovação massiva dos outros, porque essa pressão social, principalmente na adolescência, essa questão de pertencimento ao grupo, isso influencia muito. Então, se a gente não ensina para as nossas crianças e adolescentes que eles têm que ser imunes à pressão externa, eles vão se deixar cair, eles vão se deixar levar, porque daí uma vai fazer, vai mostrar para as outras que fez e que teve, sei lá, digamos que a menina, sei lá, de 13 anos fez um vídeo insinuante, tirou umas fotos lá e conseguiu ficar com o menino que ela queria. A outra vai ver, vai achar legal, vai fazer igual. E é nessa que elas vão entrando nisso de cabeça e viram vítimas da situação. Muitas vezes são chantageadas, mas não dá para dizer que é uma decisão consciente e totalmente uma decisão, de fato. Tem todo um e aí caminho. você cai na armadilha do patriarcado, É, né? sim. Você Você cai nessa armadilha reforça de e você você vira mostra o teu mais um corpo de produto. graça. Você mostra o É? teu corpo de Uhum. graça a troco de nada, Sim, a troco né? de ser E você acha que você humilhada. está fazendo isso porque você é livre, mas você não está fazendo isso Não, porque você é livre. não. Você está fazendo isso porque você quer corresponder a um público, a uma expectativa que te foi enfiada a goela abaixo de uma forma muito sutil, há muito tempo, até agora, só que está tão entranhado dentro da gente, da gente todo mundo, da gente todo mundo, que não se enxerga isso. E o primeiro movimento é olhar para aquela criança, para aquela adolescente como, tá vendo? Puta, não vale nada. Esperava o quê? Esse tipo de gente tem que mais é que se fuder mesmo. É tipo isso que você escuta quando vaza esse tipo de conteúdo, né? E as pessoas reproduzindo isso, mandando umas para as outras indignadas, como se isso também não fosse um crime, como se isso também não fosse imoral, sabe? Mas fica toda a conta nas costas da infeliz da menina que iludida, tonta, burra, Maria vai com as outras, caiu nessa armadilha, sabe? Mas eu sempre falo, o buraco é muito mais embaixo. Se não fosse, se não tivesse tanto resultado, se as pessoas não gostassem, morreria ali, sabe? Mas não morre ali. E aí, você falando, né, você xingando, né, falando dos xingamentos,
Eu não sei se você já assistiu um vídeo de uma... Ela é uma professora de letras, enfim, né? Estuda bastante sobre isso. E dela comparando o como você não consegue xingar os homens e as mulheres da mesma forma. Não vi isso. Você não consegue, puta. Você falar pra uma mulher, você é uma puta. E você xingar pra uma mulher, você é um puto, não tem a mesma É coisa. outra coisa. É outra Uma coisa. mulher vagabunda, um homem vagabundo tem conotações totalmente diferentes. É A mulher verdade, é sempre fica verdade. pro lado sexual. É. Desde Eva, né? A mulher sempre é a vilã da história. Desde Eva, né? Sim, o mundo só está assim por causa de Eva. É. Pois é. Porque Eva corrompeu tudo. O pobre inocente do homem, Eva né? foi a... Como que fala? Ela foi uma tentação, né? É. Resistiu à tentação. Né? Então, eu não sei se... é quase como se a mulher fosse uma criação demoníaca mesmo, né? Como se ela tivesse vindo ao mundo para corromper o homem, né? Quando, na verdade, na prática, a gente vê o contrário. Os homens é que se valem do seu poder, do seu status de homem para subjugar, para humilhar, para tomar os lugares totalmente e relegar as posições mais primitivas e privadas às mulheres, né? Só que esse tipo de coisa que as pessoas não param para pensar porque está tão naturalizado, né, que as pessoas não percebem. E isso acontece desde a infância, sabe? Isso legitima as violências, não apenas as físicas, as psicológicas, inclusive as sexuais, porque a menina é colocada numa posição me fugiu a palavra, de obedecer, de servir, né? Então, é por isso que no mínimo 3/4 das vítimas são meninas, né? Tem muito disso nisso, sabe? Tem muito dessa posição de como a menina é vista e como ela é formada desde muito pequena para agradar aos homens, para servir aos homens. Nós somos educadas para agradar, nós somos educadas para sermos sujeitas de procriação, não para sermos sujeitas de prazer. E isso vai reverberar quando a gente crescer e como a gente começar a ter a nossa identidade, começar a ter a nossa orientação sexual e aquilo que a gente gosta. Isso vai impactar, porque a gente acha que a gente não precisa disso, né? Principalmente se você sofreu algum tipo de abuso. Vai vir uma culpa maior ainda. Né? Como se... Não, você não pode. Né? Sim. Tuas memórias todas são daquele momento, né? Porque você acredita que aquilo foi sexo, porque falaram pra você que foi sexo. Né? E não que foi um abuso. E se foi sexo, você consentiu. Se você consentiu é porque, né, você queria. E se você queria é porque você era uma vagabunda. E se você era uma vagabunda, você não tem que ser respeitada, né? A lógica é essa, no final das contas, né? E isso é muito triste, porque sim, não tem como mensurar o limite da consequência, sabe? Eu sempre imagino na minha cabeça um fluxograma, é uma coisa que leva duas, 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 e tem enraizamentos inimagináveis que vão muito além do comportamento sexual, permeiam todas as camadas da sociedade e como as interações sociais acontecem, né? Desde os empregos até as dificuldades de ser mãe, a maternidade compulsória, e tudo isso está tudo ligado. É tudo um problema só, dividido em muitas caixinhas, né? E vale lembrar, agora que você falou de maternidade, nós falamos bastante do aborto e questionamos muito a posição de muitas pessoas, e vale lembrar que você é mãe, né? E eu pretendo ser mãe. Eu sou mãe. Né? Porque as pessoas acreditam que, meu Deus, então você a favor do aborto, então, nossa, meu Deus, eu odeio crianças. É aí que tá, porque as pessoas colocam uma carga passional e moral muito grande em cima desse assunto. E esse viés passional e moral, ele está na base da discussão, ele é muito superficial. A discussão é muito mais séria do que isso, sabe? É muito mais do que eu faria, do que eu sinto com relação a isso, sabe? É um problema público, é um problema mundial, é uma questão muito, que vai muito além do nosso mundinho, da nossa bolha, sabe? É muito diferente você imaginar eu, que tive meu filho com 24 anos e meio, que tenho toda a estrutura, que sempre tive apoio familiar, que nunca passei perrengue na minha vida, do que você imaginar uma menina de 12 anos que não tem mãe, que não tem pai, que mora no interior do sertão, que não tem acesso a nada, de repente ela se vê grávida, ela é uma criança que vai ter outra, e como é que você espera
que essa mesma pessoinha tenha o discernimento e tome a mesma decisão que você tomaria, porque você acha que no lugar dela você faria diferente? Você acha, você nunca vai saber. Você não está na pele dela para saber o que é pior para ela. Lidar com o fato de ter sido obrigada a fazer um aborto, porque tem isso também, né? As pessoas acham que quem é a favor do direito de abortar acha bonito. Ninguém acha bonito. Ninguém acha. Abortar é uma Você acha tristeza. mesmo que eu queria que essa menina tivesse que passar por isso? Ai, nunca, nunca, meu Nunca. Deus do céu, nunca, nunca, sabe? Mas as pessoas têm uma visão muito distorcida disso. Muito assim, que nem aquele estereótipo de feminista maluca, né? De feminista que come criancinha, né? Não é nada disso, gente. Nada disso. Isso é uma tristeza para todos os lados. Isso é uma tristeza para a criança que não nasceu. Isso é uma tristeza para a menina que teve que passar por isso. Olha o tamanho do trauma que ela vai carregar, sabe? Mas fazer esse exercício de se colocar no lugar dela e imaginar, e se fosse comigo, sabe? Tira a carga moral, tira a carga religiosa, e se fosse tira... você com 10 anos, não você. Com 10 anos, se fosse você com 10 anos, né? com corpo de 10 anos, com cabeça de 10 anos, sendo estuprada por praticamente metade da sua vida, sabe? Para mim parece tão claro fazer esse exercício de se colocar no lugar, mas isso diz muito sobre a nossa sociedade mesmo, né? A falta de empatia é um problema generalizado, né? Assim, todos os setores. Nós tá acabando o nosso tempo, então assim, queria muito agradecer. Já? Assim, tá, sim. Meu Deus. Porque assim, eu adoro, né, conversar com você, acho você incrível, acho tua página incrível, necessária. Sigam, né? Quem tá assistindo segue, porque é incrivelmente necessária. E aí fica essa dica de tudo que a gente falou, né? Se você é uma pessoa influente, se você participa de movimentos influentes, independente se tem conotação religiosa ou não, faça campanhas, né, contra o abuso sexual. E coloque a responsabilidade e o peso no agressor, não na vítima. A gente tem que tirar o foco da vítima e colocar o foco no agressor, que é quem tem que ser perseguido é ele, não é a vítima. É para o crime que ele cometeu que a gente tem que olhar, não para o comportamento da vítima. Tá tudo errado.